Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei o momento que você vai ver esse vídeo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês os tesouros do reino, amém? Compartilhando os tesouros do reino com você. Gostaria de trazer uma palavra para a nossa reflexão. Hoje uma discussão muito grande é colocada acerca de templo, de frequentar templos, né? Muitas pessoas condenam isso rigorosamente, dizendo que Jesus não veio fazer uma igreja para estar no templo. Mas eu quero aqui dizer alguns textos com você a respeito disso, a respeito que Jesus, o nosso próprio mestre, ele passou pelos templos também, amém? Jesus foi para o templo, Jesus ministrou em templo, Jesus ministrou em sinagoga, que também era, vamos dizer assim, um mini templo, amém? Então, onde havia reunião ali, Jesus estava ministrando. Então eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, você bem breve, e guarde ela no seu coração, e você entenda que é importante sim estarmos no templo. Tem pessoas que não concordam, mas eu quero partir desse princípio aqui. E na verdade esse assunto, irmãos, é muito longo. Na verdade a gente tem que dizer muitas coisas, não citando o Velho Testamento, porque tem pessoas que falam que o Velho Testamento não vale mais, mas só que ele acredita no Salmo 23. Então ele pega o Salmo 23, o Salmo 91 para a vida dele, fala que o Velho Testamento ele não acredita mais, não é mais para cumprimento, mas ele pega esses textos, né, que favorece ele ora em cima desses textos, enfim. Então a gente tem que acabar com esse tipo de hipocrisia no nosso meio. A palavra de Deus é completa, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ela é a palavra de Deus, ela aponta uma profecia aqui no Antigo Testamento e se cumpre no Novo Testamento. Cristo é apontado desde Gênesis até Apocalipse, então a gente não pode ser hipócrita, amém, meus irmãos? Então vamos lá, Lucas capítulo 2, vou citar alguns textos aqui onde Jesus passou pelo templo. Lucas capítulo 2, no verso de número 22, assim: quando se cumpriram os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. E segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo varão primogênito que abrir a madre será consagrado ao Senhor, presta atenção, consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. E havia em Jerusalém, presta atenção, meus irmãos, quando Jesus foi apresentado, quando ele era criança, amém? Ele estava indo para o templo ser apresentado. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, presta atenção nisso, isso é importante, Simeão. E este homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo, o Messias, o Senhor Jeová. E veio conduzido pelo Espírito ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem conforme o rito da lei, presta atenção, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu tens preparado diante da face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e Maria, sua mãe, se maravilharam das coisas que dele se diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a ruína e ressurreição de muitos em Israel. Olha só a profecia: ruína e ressurreição de muitos em Israel. E como um sinal de contradição, e uma espada transpassará também a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então presta atenção, Maria e José levam Jesus até o templo para ser apresentado.
Mas só que havia um grupo de oração. Para quem não sabe, havia um grupo de oração nesse templo. Juntamente com Simeão, existia a profetisa chamada Ana, que a Vera ficara viúva. E depois que ela ficou viúva, ela ficava constantemente em oração no templo, amém? Então, juntamente com Simeão, Ana estava ali orando, e Simeão havia recebido uma promessa do Espírito Santo, qual? Que ele não morreria enquanto ele não pegasse, não vesse, não estivesse na presença do Messias, do Salvador do mundo. Ele recebeu essa profecia, ele recebeu essa palavra, ele recebeu esse input do Espírito Santo. Mas só que tem um porém, meus irmãos. Agora imagine, se ele não tivesse no templo nessa hora, se ele não tivesse no templo nesse momento da apresentação de Jesus, será que a promessa que o Espírito Santo tinha feito para ele se cumpriria na vida dele? Então vamos partir desse princípio. A primeira palavra que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus, ele cumpre promessas dentro do templo, assim também como ele cumpriu a promessa na vida de Simeão dentro do templo. Se ele não estivesse dentro do templo, a promessa não se cumpriria na vida dele. Por quê? Porque foi uma promessa que Deus fez para ser cumprida dentro do templo. Então presta atenção, eu quero dizer para você que eu sei que muitas pessoas podem criticar esse vídeo, falar, mas eu quero dizer para você que acredita ainda nisso, nessa palavra. Eu quero dizer para você: existem promessas de Deus que se cumprem em nossas vidas dentro do templo, amém? Dentro do templo se cumpre, assim como Simeão esperou, juntamente com Ana, orando constantemente. Você acha que aquela mulher ia para o templo lá apenas para ficar lá, ou aquele homem ia para o templo só para passar tempo lá, por ser um religioso? Não, ele estava lá porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus, amém? Então presta atenção, Simeão foi lá, Jesus foi apresentado, ele pega Jesus no colo e ele libera algumas profecias acerca da vida de Jesus. Ele fala da espada que transpassaria sua alma, que essa espada aconteceu no mundo do espírito, quando ele foi transpassar o Éden celestial, a espada transpassou a alma dele, enfim. E esse mistério eu quero deixar para outro dia. Então a primeira palavra é o que? A apresentação de Jesus, a apresentação de Jesus no templo. A segunda palavra que eu quero dizer, que Jesus também passou pelo templo, em Lucas capítulo 2 mesmo, a partir do verso de número 40. Lucas capítulo 2, verso 40 diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito. Presta atenção nisso aqui. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e era cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os seus pais, presta atenção, todos os anos, olha só, todos os anos, os seus pais iam a Jerusalém à festa da Páscoa. E quando ele tinha já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. E terminado aqueles dias, tendo eles regressado, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que o soubessem, nem José e nem sua mãe. E pensando eles que estava na companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuravam entre os parentes e conhecidos, mas como o não encontraram, voltaram a Jerusalém e procuraram por ele. E aconteceu que depois de 3 dias acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e perguntando-lhes. E todos os que ouviam estavam fora de si. E todos os que o ouviam estavam fora de si por causa da sua inteligência e de suas respostas. E quando o viram, surpreenderam-se. Então sua mãe disse: filho, por que fizeste isso? Eis que teu pai e eu te procuramos cheios de pesar. E Jesus respondeu: por que razão me buscáveis? Olha o que Jesus respondeu: por que razão me buscáveis? Não sabeis que me convém ocupar-me dos negócios do meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que ele lhe dizia. Então presta atenção, a segunda passagem que Jesus esteve no templo
é quando ele vai juntamente com a sua família, e o texto é claro em dizer que todos os anos os seus pais iam em Jerusalém, ou seja, iam para o templo, participavam também das festas, enfim, então era um costume da sua família ir ao templo. Jesus foi ao templo, então a Bíblia fala assim que eles voltando e andando o caminho de um dia, voltando dessa festa, dessa comemoração, no templo, na festa da Páscoa, lá no templo, voltando dessa comemoração, a Bíblia fala assim que eles não perceberam que esqueceram Jesus, e Jesus estava dentro do templo discutindo com os doutores. Agora vamos fazer uma continha. Primeiro, a Bíblia fala assim que eles andaram um dia, certo? Se eles andaram o caminho de um dia e eles ficaram procurando, vamos fazer uma conta besta, ficaram procurando Jesus e retornaram o caminho de um dia, já são 2. E depois de 3 dias eles encontraram Jesus. 5 dias. Meu Deus do céu. Alguém pode dar um glória a Deus aí? 5 dias para encontrar Jesus. E por que 5 dias? Porque Jesus ficou 5 dias sentado, discutindo, ou melhor dizendo, perguntando, respondendo sobre a palavra do Senhor. 5 dias falando. Será que eles tiveram assunto, meus irmãos? E os homens se assustaram com a sabedoria daquele menino, que apenas com 12 anos ele já falava com a sabedoria poderosa. E para você que não sabe, com 12 anos o menino passava por uma prova no templo para ver se ele serviria para ser sacerdote ou não. Presta atenção, ele passava por uma prova para saber se ele ia ser sacerdote ou não. Eu só não me lembro o nome, não vou dizer aqui para mim não errar, falar besteira. Então, ele passava por uma prova, e nessa prova eles tinham que recitar, se eu não me engano, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia eles precisavam recitar lá, responder algumas coisas, enfim. E a gente vê que exatamente, uma conta besta, ele ficou 5 dias sem encontrar Jesus. E em 5 dias, a Bíblia fala assim que em 5